Meus amigos e minhas amigas, vamos dar sequência, vamos continuar, vamos em frente, porque atrás vem gente e a gente não pode perder tempo. A gente tem que sempre pensar em ser aprovado o quanto antes. É óbvio que o quanto antes vai depender da particularidade de cada um, quantas horas cada um tem, qual a bagagem que cada um já construiu, mas vamos fazer o máximo para poder conseguir ser aprovado no mínimo espaço de tempo. Esse mínimo espaço de tempo podem ser 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos? Sim, mas faça o máximo que você pode. Esforce-se ao máximo, porque o retorno, a recompensa vem e eu tenho certeza disso. Tudo bem? Vamos lá? Vamos seguir? Deu aquela chacoalhada? Vamos continuar. Pessoal, é o seguinte, bota pra tela. Ah, professor, eu não aguento mais ver esse quadro. Professor, tira esse quadro da minha frente, sai de reto, Satanás. Pessoal, esse quadro é aquele que tem que acompanhar vocês o tempo inteiro. É o que você vai printar no seu celular e você vai colocar como foto favorita. Tem aquela hora que você tá assim sem fazer nada e de repente fala, deixa eu dar uma olhadinha naquele quadrozinho do Vandré. Ah, maravilha! É isso que eu quero que vocês tenham então o tempo inteiro conhecendo. Por quê? Nós já conceituamos esse quadro quase que completo. Então nós já vimos como é que nasce cada uma dessas figuras. O que eu vou começar a ver a partir de agora? Eu vou começar a ver a partir de agora a figura dos órgãos. Os órgãos públicos. E é sempre importante que a gente destaque aqui, até porque aqui está bem pequenininho, ó, que os órgãos estão tanto na administração direta quanto na indireta. Ah, professor, então você tinha que ter dado um destaque maior desses órgãos aí na indireta. Sabe por que esse destaque não foi dado na indireta? Porque quando a gente faz referência a órgãos, em regra, vem à nossa cabeça os órgãos que integram a administração direta. Isso é comum. As provas mesmo vão trazer, em 99% das vezes, menção a órgãos públicos na direta. É muito mais fácil você encontrar questões de prova fazendo menção a órgãos na direta. Agora, óbvio que tem aquele 1%. E aquele 1% não vai ser vagabundo com você. Aquele 1% é para poder perguntar uma prova o seguinte: dentro da administração indireta, existem órgãos públicos? Existem. A autarquia, professor, seria um órgão? Não. Dentro da autarquia, porque a autarquia você já viu que é pessoa. Dentro da empresa pública, dentro da sociedade de economia mista, dentro das pessoas, existem órgãos. Então todas as pessoas que integram a administração pública possuem internamente órgãos. Agora, lógico, volta para a tela, é mais comum você encontrar referência a órgãos aqui na administração direta, mas jamais se esqueça que também temos órgãos aqui na chamada administração indireta. Maravilha, maravilha, maravilha! E o que são os órgãos públicos? Conceito que eu já havia comentado nos vídeos anteriores e que aqui a gente apenas sedimenta, a gente apenas consolida que os órgãos públicos, eles podem então ser conceituados como unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Como assim, professor? Órgãos são unidades internas, são centros de competências dentro da pessoa jurídica. Dentro da pessoa jurídica. Isso são órgãos públicos. São repartições de pessoas. Então você imagina a pessoa como um todo, imagine você aí no seu grande estado do Ceará, imagine você aí no estado do Pará, estado do Amapá, imagine você aí no estado de Goiás, Tocantins. Imagine você num município. Em todas essas esferas existem competências amplas. Como é que eu consigo, em uma só pessoa, fazer com que ela desempenhe isso de uma maneira eficiente? Surge então a desconcentração. Órgão nasce do fenômeno da desconcentração. E órgão nasce porque vai ter competência específica, ou seja, expertise, conhecimento próprio para desempenhar uma parcela de competência daquela pessoa. Então a pessoa que tem a competência ampla, vem o órgão e tem uma competência específica. Isso é um órgão, é um centro de competência especializado, é uma unidade que integra uma pessoa jurídica, ok? E, de acordo com a Lei 9784, que é uma lei federal, mas que serve para a gente adotar aqui também como parâmetro para estados e municípios,
tá? Embora seja aplicada obrigatoriamente à União, ela também serve, ela pode ser utilizada como espelho nos estados, DF e municípios, tá? E a 9784 deixa muito claro, são centros, são formas que integram uma pessoa jurídica. Tudo bem? Beleza? Então vamos seguir. Além do seu conceito, a gente passa a ver agora características. E uma das características marcantes dos órgãos públicos é a sua criação e extinção decorrente de lei. Volta comigo aqui. Cuidado, porque a gente vai partir dessa premissa, porque a própria Constituição Federal expressamente diz isso. Vai para a tela de novo. Tanto a criação quanto a extinção decorrem de lei, e isso está expressamente previsto no artigo de número 48, inciso de número 11. O artigo 48, inciso 11 da CF traz expressamente essa característica porque compete, no caso da esfera federal, ao Congresso Nacional, e nesse caso aí, dependendo de sanção ou veto do presidente da República, a criação de órgãos públicos, tá? Agora, na prática, volta comigo, na prática não é bem assim, necessariamente assim, obrigatoriamente assim. Você de repente trabalha já em um órgão público e você vê o desmembramento em diversas secretarias, diversos departamentos, diversas unidades e não houve lei nenhuma. Esqueça a prática nesse momento. Esqueça a prática nesse momento. Vá agora apenas para o conhecimento que vai te exigir na prova, que é isso que vai, nesse momento, ser importante para a gente. E algo a mais para a gente considerar, vai para a tela. A criação e a extinção decorrente de lei, é importante aqui a gente fazer alguns registros, por quê? Será que também admitiria medida provisória? Será que eu também poderia usar medida provisória para poder criar ou extinguir um órgão público? Posso sim. É possível que eu utilize medida provisória para poder criar ou extinguir um órgão público, tudo bem? Não há vedação, por quê? Porque se tratarmos aqui como lei ordinária, quer dizer então que se cabe lei ordinária, a regra é caber também medida provisória. E isso acontece em vários casos. Isso aconteceu, por exemplo, quando tivemos o último presidente, o mais recente presidente da República, assumindo ele por medida provisória, editada no primeiro dia de seu mandato. Ele que fez? Extinguiu vários ministérios, criou outros, modificou alguns, converteu outros, criou secretarias, departamentos. Ele fez toda a modificação por meio de medida provisória. Ou você acha que o presidente da República ia chegar no dia 1º de dezembro, 1º de janeiro, no 1º de janeiro, e ia sapecar um projeto de lei, e esperar o projeto de lei ser aprovado, para então ele ter a mudança de seus ministérios? Lógico que não. Então é dado a ele sim o poder de, por meio de medida provisória, que tem força de lei. Então, qual que é o perigo? Volta para a tela. A criação e extinção decorre de lei. Verdadeiro. Pô, mas você não acabou de falar que cabe medida provisória? Pessoal, olha para mim. Quando a Constituição diz que cabe lei, a regra é que cabe lei ordinária. E isso significa que implicitamente cabe também medida provisória. Tudo bem? Você não vai encontrar na Constituição Federal expressamente dizendo que cabe aqui medida provisória, aqui pode medida provisória. Não, é o contrário. A CF traz no artigo 62 os casos em que não se admite a medida provisória. E esse não é um dos casos que ela veda a medida provisória. Então, se ela não está vedando, é possível a gente utilizar a medida provisória. Tudo bem? Um outro alerta vai para a tela. Um outro alerta que a gente precisa aqui também apontar é o fato de que para o Senado Federal e a Câmara dos Deputados há a previsão da resolução para poder utilizar, para organizar internamente as casas. A resolução prevista tanto lá no artigo de número 51, artigo 52, competências da Câmara Federal e Senado Federal, 51 e 52 da CF. Cuidado, porque essa resolução, ela não é uma resolução administrativa. Essa resolução, ela tem força de lei. Força de lei. Essa resolução está prevista
no artigo 59 da CF, tá? Cuidado com isso. Aqui, olha para mim. Não é uma resolução igual a de uma agência reguladora, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, ela faz resolução. A Anvisa tem resolução, só que não são as mesmas, tá? Da Anvisa, da ANS, da ANTAC, a NTT, são resoluções administrativas. Essas resoluções do Senado Federal e da Câmara Federal têm força de lei. Tudo bem? Maravilha? Sem problemas? Então tá, volta para a tela. Então a gente tem aqui a criação e extinção decorrente de lei com essas observações necessárias para que a gente saiba bem. Tudo bem? Maravilha? Ah, professor, mas e se criar um órgão por medida provisória e esse órgão, a medida provisória não for convertida no prazo que ela tem de 60 mais 60? Cara, se não for convertido, o órgão morre. É possível o órgão seja extinto, mas aí são os riscos e o Congresso, aí é o jogo político. Tudo bem? Ainda não cabe a gente analisar. Volta para a tela. Temos aqui que fazer uma observação interessante, e aí coloquei essa atenção, que o artigo 84, inciso 6, a linha letra A da Constituição Federal, traz um dos dispositivos que eu diria mais perigosos. Ó, ei, oh, let's go! Um dos artigos mais perigosos para a prova. Esse 84.6, ele traz para a gente competência privativa do presidente da República, mas por meio de decreto. Vai para a tela, por favor. O artigo 84 diz assim: compete privativamente ao presidente da República, compete privativamente ao presidente da República o quê? Dispor mediante decreto. O que é esse decreto? Esse decreto, ele é um ato administrativo. Tudo bem que ele é um ato administrativo diferenciado, a gente vai tratar desse ato administrativo de uma maneira mais completa depois, mas por hora eu só quero que você tome cuidado. Por quê? Por se tratar de um decreto como ato administrativo, olha o que diz, que compete ao presidente da República privativamente dispor sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Cuidado, porque o decreto não pode nem criar nem extinguir. Ei, olha pra cá! Não pode nem criar nem extinguir. Então, muita atenção, muito cuidado com esse, por quê? Porque esse é um dispositivo que muita gente se confunde, porque se você continuar a leitura, tem a letra B, ó. E esse decreto pode extinguir o quê? Funções ou cargos públicos quando vagos. Aí o infeliz, olha pra mim, o miserável, como diz meu amigo Aragonês, o infeliz faz assim, ó. Rapaz, o decreto ele pode extinguir o órgão se tiver vago. Órgão não se extingue e nem se cria por meio de decreto. Mas e se ele tiver vago, professor? O que a Constituição fala de vago é o cargo, é a função. Volta para dela. Então, o que poderia acontecer pelo decreto é a extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Agora, o órgão, não, nem criado, nem extinto por meio de decreto. Tudo bem? Maravilha? Volta comigo. Cuidado com esse ponto, tá? Voltando para a tela para a gente avançar. Há ainda aqui dentro da análise de órgãos públicos uma teoria que a gente vai poder aprofundar mais à frente. Por hora, eu só quero que vocês entendam que, ao se tratar aqui do tema órgão público, surge para a gente uma teoria importante, eu diria que uma teoria avançada para provas, que é conhecida como teoria do órgão, também chamada de teoria da imputação. O que é isso? Olha para mim. Aquilo que o agente público faz, aquilo que o funcionário, o agente público desempenha, eu vou imputar, eu vou atribuir, eu vou considerar feito pela instituição e não por ele. Então não foi o Pedro, a Maria, o Adriano, não foi.
Quem fez foi a instituição. Isso é uma regra doutrinária que decorre do princípio da impessoalidade, ou seja, eu não posso considerar o exercício do cargo como algo pessoal do agente. Então eu quebro a pessoa, impessoalidade, é não pessoal. Eu tiro dele para dizer quem fez foi a instituição, quem fez foi o órgão. Isso é a teoria do órgão. Isso gera inúmeras consequências importantes. Nós não vamos tratar nesse momento, porque nós vamos ter ainda diversos outros pontos para tratar, e um deles é o princípio da impessoalidade. Nós vamos trabalhar também dentro de agentes públicos, os chamados agentes de fato, e aí é a hora que a gente vai precisar sim aprofundar. Nesse momento eu só quero que você se lembre que a relação entre o agente público e o órgão público é uma relação de imputação. Teoria do órgão. O que o agente faz, imputa-se à instituição. Maravilha? Tudo bem? Então tá. Vamos seguir? Vamos para a tela. Ponto a ser destacado também são algumas características como essa aqui. Ó, nesse momento, fogos de atenção. Isso é muito perigoso. Você não pode perder, porque as questões de prova colocam na sua prova, o examinador, o cão, sabe? Ele põe na tua prova e às vezes ele põe de uma maneira disfarçada. É o que eu chamo de maldade sogrística. Por que é maldade sogrística, professor? Porque a sogra é um ser que tenta passar a impressão que é boa, mas não é. Não. Por isso essa maldade sogrística, ela vem às vezes escondida. Ela não fala na cara, mas ela vira para outra e fala assim, ó, você sabia? Pois é. Essa que é a maldade sogrística. Ela vem implícita e é aí que você tem que tomar muito cuidado. Vai para a tela de novo. Não possuem personalidade jurídica. Os órgãos públicos não possuem personalidade jurídica. Professor, não entendi. Volta para mim. Personalidade jurídica é a capacidade, é a aptidão de contrair direitos e obrigações em nome próprio. Então eu, Vandré, eu sou uma pessoa. Você, meu querido, minha querida, é uma pessoa. O Gran é uma pessoa. E nós, por sermos pessoas... Professor, peraí, professor. O Gran é pessoa? É uma pessoa fictícia, chamada de pessoa jurídica. Eu sou uma pessoa natural, carnal, física, assim como você. Ou você é um fantasma? Você não é um fantasma, você é uma pessoa física, uma pessoa natural, carnal, tá? E o Gran é uma pessoa jurídica. Nós, como pessoas que somos, temos a capacidade de contrair direitos e obrigações. Portanto, nós temos a chamada personalidade jurídica. Órgãos públicos não possuem essa personalidade, porque essa personalidade pertence à pessoa. Entendi não, professor? Pessoal, os órgãos não estão dentro de pessoas, os órgãos não estão dentro da União, os órgãos não estão dentro do DF, os órgãos não estão dentro dos municípios, dos estados. Então quem tem a personalidade é a União, é o Estado, é o DF, é o município, é a autarquia, é a empresa pública. Quem é pessoa tem a chamada personalidade jurídica. Quem não é pessoa, então não tem essa personalidade jurídica. Então quer dizer que os órgãos não possuem essa personalidade jurídica. São apenas centros de competências internos das pessoas jurídicas. Olha a importância disso. Quando a gente chega no tema responsabilidade civil do Estado, pergunta-se: entra-se com uma ação judicial contra a prefeitura, porque foi um carro da prefeitura que atropelou um pedestre. A ação vai ser contra a prefeitura? Não, vai ser contra o município, porque a prefeitura é órgão. Vai ser contra o município. Vai ser contra o Estado membro. E não contra a Secretaria de Segurança Pública. E não contra a Secretaria de Educação. Imagine que dentro de uma escola que pertence à Secretaria de Educação,
certo? Dentro da escola houve lá um dano a alguém, alguém foi assassinado, atropelado, alguém foi ali lesionado. Entra-se com a ação judicial contra a escola, contra a Secretaria de Educação? Não, entra-se contra o Estado membro, entra-se contra o município. Ok? Ok? Beleza? Volta comigo. Então só tomar esse cuidado para não confundir aqui. E isso é importante por quê? Por quê? Porque embora os órgãos não tenham personalidade jurídica, que é essa capacidade de contrair direitos e obrigações, a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, órgão público pode assinar contrato? Pode. Pô, professor, se ele pode assinar contrato, professor, ele tem a porra da personalidade jurídica, professor. Pois é, temos que tomar cuidado com essas incoerências do direito, porque você pode falar, pô, mas se ele não é pessoa, não tem personalidade jurídica, não pode assinar o contrato, quem assina o contrato é a União. Pois é, mas cuidado porque a própria Constituição Federal e algumas leis trazem situações específicas em que o órgão público ele mesmo assina contrato. É o que acontece, por exemplo, com o chamado contrato de gestão. É o que acontece com o chamado contrato de gestão, tá? Em que o órgão público assina. É o que acontece com os chamados contratos temporários, o próprio órgão assina. Então, só tomar esse cuidado, porque se vier especificamente na prova dizendo é possível que os órgãos públicos assinem contrato? Você fala, sim, é possível que eles assinem contrato. Maravilha? Tudo bem. Mas aí, a gente vai aprofundar um pouquinho. Por quê? Vai para a tela. Tá de vermelho. Atenção, atenção. Em regra, não possuem capacidade processual. O que é isso? Olha para mim. A capacidade processual é a capacidade de estar em juízo, uma ação judicial, defendendo interesses institucionais. Essa capacidade processual, ela é dada, ela é atribuída a quem é pessoa. Então, quem é pessoa tem capacidade processual. Isso é uma coisa ali natural, intrínseca, inerente, própria. Quem tem personalidade jurídica tem capacidade de estar em juízo defendendo seus interesses. É a chamada capacidade processual. Eu tenho, você tem, o GRAM tem, porque nós somos pessoas. Ok? Beleza. Ocorre que os órgãos não são pessoas. Então os órgãos não têm capacidade processual. Volta para a tela. Volta para a tela. Note que eu disse que, em regra, não possuem capacidade. Em regra, não possuem. Mas aí está de azulzito, salvo em algumas situações excepcionais. Ou seja, em algumas situações excepcionais, é possível falar que órgão tem capacidade processual? Sim, em algumas situações é possível. Agora, é regra? Não, não é. A regra é que eles não tenham essa capacidade processual. Como que funciona isso, professor? Eu trouxe para vocês aqui uma súmula do STJ, é uma súmula de 2014, tá? É uma súmula de 2014 que é cobrada vez ou outra. A súmula 525, ela tem uma redação um tanto quanto tosca. Mas não é porque a redação é tosca que a gente não vai ler. A gente vai ler e vai tentar interpretar da melhor maneira possível. Por quê? Porque quando a gente lê a súmula de número 525, a gente percebe assim, ó. A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica. Mas, professor, essa súmula aqui é só em relação à Câmara de Vereadores? Não. Embora aqui conste Câmara de Vereadores, que foi o caso julgado pelo STJ, aqui você pode colocar todos os órgãos do Poder Legislativo. Aqui você pode colocar Senado Federal, pode colocar Câmara dos Deputados, pode colocar aqui as Assembleias Legislativas, tá? Você pode colocar aqui as câmaras municipais, você pode colocar aqui a CLDF, Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então você pode colocar, sem sombra de dúvidas, todos os órgãos do Poder Legislativo, porque, em regra, inclusive, é isso que eles cobram em prova. E, se então aqui estamos lendo, o Senado Federal não possui personalidade jurídica. Sim, estava certo. A Assembleia Legislativa do Ceará, ALCE, que legal, ALCE, a Assembleia Legislativa do Ceará não possui personalidade jurídica. Sim, tá certo, tudo bem, ok? Beleza?
Então tá. Se fosse a do Maranhão, era a ALMA, né? Assembleia Legislativa do Maranhão, a ALMA. Olha só, até aqui não tenho o que discutir. O problema vem na frente, que ele coloca assim: a Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária. Eita diabo, o que é isso, professor? Personalidade judiciária nada mais é do que capacidade processual. Tá, que pariu, professor. É, capacidade processual. Eu posso te dizer que nos últimos anos, desde quando essa súmula foi editada em 2014, de lá para cá, pouquíssimas provas cobraram o termo personalidade judiciária. Mas as poucas provas que acabaram cobrando isso, quando cobraram isso, muito aluno ficou perdido. Por quê? Olha a proximidade das expressões. Personalidade jurídica, personalidade judiciária. Muda só o finalzinho, cara. É o finalzinho ali, ó. E aí você tem que tomar cuidado porque tá naquela tensão, tá naquele momento desgraçado de fazer prova e de repente lê: os órgãos não têm personalidade judiciária. Quê? Judiciária. O quê? Você leu personalidade jurídica ou judiciária? Porque jurídica eles nunca têm. Sabe lá. Mas a judiciária, que é a mesma coisa que capacidade processual, em regra não tem, mas eventualmente podem ter. Em regra não tem, mas podem ter. A propósito, não sei se vocês sabem, existem cargos de advogado no Legislativo. Não sei se você já viu, o Senado Federal tem o cargo de advogado do Senado Federal. É. Você tem cargo de procurador legislativo na Assembleia Legislativa. Por quê? Porque se tiver que entrar judicialmente, se tiver que defender interesses institucionais, ou seja, da própria instituição, isso é possível. Isso é possível. Tudo bem? Ok, beleza. Professor, é exceção, né? É exceção. Só alguns órgãos que podem ter. E quais são esses órgãos que podem ter? Pois bem, para efeito de prova, os órgãos para terem essa capacidade processual, essa personalidade judiciária, quem vai atribuir isso é a lei. A lei vai dizer: tem, não tem, tem, não tem. Porém, a lei só faz isso para órgãos de cúpula. Vamos para a tela, ó. Só órgãos de cúpula, órgãos... Ô, letra do inferno. De novo. Agora, como se fosse melhorar, né? Ó. Órgãos de cúpula. Pessoal, o que são órgãos de cúpula? Quando a gente organiza os órgãos, classifica os órgãos por hierarquia, a gente costuma dividir assim, ó, I, A, S, S. E só esses dois aqui de cima é que podem ter. São os independentes e os autônomos. Eu não entendi essa classificação. Calma que é o próximo slide. Só para você já deixar anotado aqui que órgãos de cúpula podem ter, tá? Órgãos de cúpula podem ter. Não é que terão, podem. Vai depender da lei. Tá? A lei é quem vai atribuir. E quem são esses órgãos de cúpula? Independentes ou autônomos. Independentes ou autônomos. Como é que funciona isso, professor? Vamos lá. Quando a gente vai classificar órgãos públicos, a classificação desses órgãos, ela inicialmente se dá quanto à posição estatal. Ou seja, quanto à hierarquia dos órgãos. E essa hierarquia dos órgãos, essa posição estatal, a gente costuma usar essa sigla, IASS. O que é o IASS? IASS nada mais é do que a análise de uma pirâmide em que você tem lá na ponta da pirâmide, confia essa pirâmide. Lá na ponta dessa pirâmide, você tem os órgãos de cúpula, que são os órgãos independentes. Independentes. Temos ainda os chamados órgãos autônomos, superiores e subalternos ou subordinados, tanto faz, tá? Subalternos, subordinados, tanto faz. Não há aqui nenhuma distinção entre você usar subalternos ou subordinados, tá? Não vai mudar para você, pode usar qualquer um dos dois na sua prova. E aí,
Quando você trata desses órgãos de cúpula, os independentes, que são aqueles órgãos que nascem da própria Constituição Federal, são órgãos que estão previstos numa estrutura máxima dentro de cada um dos poderes, por isso independentes, assim como os órgãos autônomos, que também são órgãos de cúpula, que só tem acima deles os independentes, possuem aí como característica autonomia, poder de decisão, assim como também os superiores têm poder de decisão. Ok, mas já com uma certa relação já de limitação, já não tem aquela autonomia existente como tem nos anteriores. Isso aí, uma classificação que eu diria para vocês, não se preocupar muito com a parte conceitual, não é algo a se preocupar tanto. O que eles cobram mais são alguns exemplos, e aí é importante que a gente destaque o seguinte, ao fazer referência em prova, a referência ocorre em relação aqui, basicamente, aos independentes e autônomos, sendo que na União, o exemplo mais cobrado em prova é o da Presidência da República como órgão independente e o de ministérios como órgãos autônomos também na União. Já nos estados e no DF, como órgãos independentes, o exemplo é dado como a governadoria e como órgão autônomos as secretarias de Estado. Já nos municípios, temos aqui a prefeitura e também secretarias municipais agora como órgãos autônomos. Professor, oi querido, e para baixo? Pois é, para baixo não tem propriamente uma nomenclatura padrão, então não precisa se preocupar. Para efeito de prova, decore basicamente, e esses são os exemplos que as provas vão trazer para a gente, os ministérios e as secretarias como exemplo de órgãos autônomos. Lógico que poderia colocar como órgãos independentes todos esses aqui, que eu coloquei, ó, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa, Câmara Municipais, tudo isso é órgão independente, beleza, porque representa a cúpula do Legislativo, tá? Poderiam ter colocado o Supremo Tribunal Federal, todos os tribunais aqui dentro, maravilha? Vamos seguir. Quanto à estrutura, os órgãos podem ser divididos em órgãos simples, em órgãos simples, tá? Também chamados de órgãos unitários, simples ou unitários, são aqueles centros de competência que são isolados, apenas um órgão. Ou eles podem ser órgãos chamados de compostos, órgãos compostos. Esses órgãos compostos, o nome ajuda porque eles serão compostos por vários centros, vários núcleos, várias divisões de competências, e a isso a gente dá o nome de órgão composto, ou seja, aquele que possui mais de um centro de competência, aqueles que possuem ali, que reúnem órgãos menores em suas estruturas. Essa subdivisão a gente chama de órgãos compostos no que tange a sua estrutura. E ainda temos quanto à atuação. Quanto à atuação, os órgãos são divididos em órgãos singulares e órgãos colegiados. Aqui é fácil de você lembrar. Singular é aquele que é comandado por uma só pessoa. E os órgãos colegiados, o comando é de atribuição coletiva. Um colégio, 3, 4, 5, 15, geralmente são números ímpares para poder ter um desempate ali na votação. São órgãos colegiados, tá? Então quando você pega, por exemplo, um Tribunal de Contas, um Conselho da República, são órgãos colegiados, tudo bem? Quando você pega, por exemplo, a Presidência da República, é um órgão singular. Quem manda na presidência é o presidente. Quem manda no ministério é o ministro. São órgãos singulares, tá? E ainda quanto à atuação, quanto à função, podem ser aqui classificados como órgãos ativos. Deixa eu mudar aqui. Órgãos ativos são os órgãos que proferem decisões. Temos ainda os órgãos chamados de controle, o nome já ajuda, né? Fazem a fiscalização.
E os órgãos consultivos são os órgãos que emitem pareceres consultivos, que emitem ali as suas opiniões, são órgãos opinativos. Tudo bem? Beleza? Volta comigo aqui então, volta comigo. Com isso, a gente fecha aqui os órgãos públicos. Espero que tenham entendido, visto aqui aquilo que mais se cobra em prova. Maravilha? Breakzinho e te espero na sequência.